Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Bom dia, já boa tarde para cada um. Hoje aqui para que a gente possa trazer algumas reflexões a respeito da vida de Mestra Pema, ao mesmo tempo que informamos sobre essa mesma vida dela, o impacto dessa vida, até o significado dessa vida para nós. Com certeza falo em nome da equipe, queremos saber o significado dessa vida para vocês também. Vou colocar um pouco de história aqui, só para a gente se localizar. A Mestra Pema ela foi resgatada na quinta-feira retrasada. Na ocasião, os círculos de meditação acontecem toda terça e quinta, e o Vitor tentou ligar para mim durante esse círculo, que é ao vivo pelo Zoom, e já notei ali que alguma coisa fora do convencional acontecia. Quando a meditação terminou, desconectei do Zoom, da aula, enfim, da sessão, do círculo. Falei com o Vitor e ele comentou comigo a respeito de uma mestra vaquinha abandonada numa estrada de terra, magra, muito magra, coberta de lama, implorando misericórdia. Nós imediatamente, saímos do Vale da Rainha, e aí eu posso dizer que no tempo que o Vitor procurou os remédios, a gente fechou a meditação em torno de 9h30 da noite. E nesse momento a gente roda um pouco nas estradas de terra, sem iluminação, procurando a vítima, até que encontramos a vítima, de fato abandonada numa estrada. Ela estava justamente perto de uma vala, e quando ela colocava a cabeça no chão, essa vala corria água, e a gente passou por momentos de chuva intensa, e essa água na estrada de terra vinha com lama também. Então, a lama que ela tinha não era algo que a gente simplesmente podia tirar com a mão. Era uma lama que tinha quase que incorporado no corpo dela como uma veste daquele corpo. E foi bastante difícil tirar. O Vitor fez todo o procedimento de primeiros socorros. A gente sem entender muito bem a história, os detalhes da história. Quando a gente fala de um resgate de uma mestra vaca, comumente a gente tem que é uma sofredora do leite e que em algum momento ela é descartada. E aí, outra vez, entra a história individual, mas o contexto generalizado é esse. É uma mestra vaca que, quando ela não consegue mais produzir ou engravidar, ela então vai pro abate, como acontece com todos os meninos. Então a gente também precisa conscientizar sempre que não existe uma coisa como a indústria do corte e a indústria do leite. A gente precisa unir, né? Ter a compreensão de que a gente não está falando de uma coisa ou de outra. Toda vez que a gente fala de corte ou de leite, é uma única indústria, e essa indústria existe porque existe o consumo das vidas e das secreções desses seres por parte dos humanos. Esse procedimento de primeiros socorros foi feito, soro foi feito, a gente ficou por lá algum tempo. E curioso que alguns detalhes, né, as histórias individuais são cheias de outras histórias dentro dessas mesmas histórias principais. Vamos colocar como a história da pecuária, uma só, e aí essa individualização trazendo histórias dentro de histórias. E tem um senhor naquela região que cuida de muitos mestres cachorros e mestres gatos abandonados. Aquele senhor, ele dificilmente tem condição de sustentar ele. E mesmo assim, ele tem uma generosidade tamanha com o mestre animal que ele divide do prato dele. Ele vive em situação precária, mas nunca nega auxílio para mestre animal. Aquele senhor, como podia, cortou capim e também levava um baldinho de água para ela. E foi isso que manteve essa inocente viva até que nós pudéssemos chegar. Então, aqui também, às vezes a gente coloca essa reflexão, porque às vezes a gente diz, eu não posso ajudar porque eu não tenho condição. E, na verdade, a condição é uma decisão. Ninguém, de fato, tem a condição para amparar com todas, mas existe uma decisão de fazer o possível, fazer o melhor, se esforçar. E enquanto a gente não toma essa decisão, realmente a gente não consegue ajudar.
a gente vira as costas. A gente precisa tomar cuidado também o que está sendo dito dentro de nós. Porque existe a ajuda direta, quando o ser está estirado, no caso dela, e existe a ajuda indireta, que é a reflexão sobre como a gente tem vivido e como a nossa vida é representada para a vida dos demais. E não só para a mestre animal, para a vida das pessoas também, para a vida da própria mãe natureza. Enfim, a gente sempre pode ajudar. A gente sempre pode, de alguma maneira, olhar para dentro e se perguntar como eu posso ser melhor para que outros seres não tenham que sofrer porque eu tô viva, porque eu tô vivo. Será que é justo dizer que a minha existência causa dor para o outro simplesmente porque eu não quero me trabalhar? É justo dizer isso? Eu não quero me trabalhar sabendo mais da realidade, eu não quero me trabalhar desapegando de certos alimentos, eu não quero me trabalhar abrindo mão de comida afetiva, eu não quero me trabalhar me conhecendo, eu não quero me trabalhar vencendo o meu desconforto ao saber do sofrimento do outro. Será que é justo a gente dizer então bacana que o outro sofra, porque afinal de contas é minha decisão pessoal não me trabalhar? Eu não acho que a gente veio para esse mundo para manifestar, vou falar uma palavra forte, peço licença, para manifestar esse grau de mediocridade. E vejo que numa sociedade medíocre, que normaliza, que torna comum essa mesma mediocridade, a gente começa a não se questionar. E aí, obviamente, a gente também sofre. A gente sofre porque o ser humano tem vivido uma vida extremamente vazia, uma vida que não tem nem compaixão, nem sabedoria, uma vida que é rasa, uma vida que não tem a profundidade do questionamento e do autoestudo, da superação, do enfrentamento de si próprio. Bom, a mestra Pema ali, nós fizemos então esses procedimentos todos e realizamos que naquele momento não tínhamos condição de levantá-la. Outra vez, Vitor e eu, na ocasião, quase meia-noite, já tínhamos passado algumas horas. Esse senhor então salva, como comentei, porque ele foi responsável, né, para que ela se mantivesse viva, e foi muito bonito isso de testemunhar, porque outra vez a reflexão primeira que eu coloquei aqui nesse contexto é que muitas vezes a gente tem que tomar a decisão de ajudar, não é porque a gente tem recurso, não é porque, mas é uma decisão de ajudar. Como a gente ficou sabendo? Porque uma moça também passou pelo local e entrou em contato, procurou na cidade alguém que pudesse ajudar, em um telefone, uma pessoa, outra, e acabou que chegaram no telefone do Vitor e nós nos deslocamos para lá. E aqui então, já que eu coloquei a reflexão primeira a respeito desse senhor e da decisão de ajudar e de como a nossa vida impacta outros, eu também quero trazer aqui a questão da invisibilidade. Ou seja, quando eu não quero lidar com algo, eu torno alguém invisível. Quando eu não quero lidar com a dor do outro, eu torno aquele ser que sofre invisível para mim. Quando eu acredito que eu não posso ajudar, eu torno aquele ser, de qualquer forma, eu torno aquele ser, a dor dele, o sofrimento dele, invisível para mim. E o que existe invisível, eu não toco, mas não deixa de existir. Então, se eu fecho os meus olhos, eu posso dizer, não existe nada nesse quarto, até a página 2, não existe nada que eu vejo, mas existe algo nesse quarto onde eu estou. Então, essa decisão de enxergar precisa estar em nós também, se a gente quer mudar o mundo. Precisa abrir no nosso coração a disposição, a coragem para esse olhar que é maior do que as coisas que estão nesse mundo. Essa visão que diz a respeito da gente viver de acordo com os nossos valores. Porque se a gente pergunta para o ser humano, a gente vai dizer, ser humano, você está disposto a ignorar a dor do outro? Não, nós estamos aqui para ajudar. E aí no nosso sistema de crenças a gente tem várias historinhas que basicamente a gente ignora, torna invisível e vive como se nada estivesse acontecendo. E esse vive como se nada estivesse acontecendo se torna isso mesmo, porque a vida se torna tão vazia de mágica, de encantamento, que parece que nada acontece na vida. Parece que a vida se torna de novo rasa, mas não porque ela é rasa, porque nós nos tornamos rasos. E isso, eu acredito que seja o maior sofrimento que a gente possa, de fato, enfrentar, é o sofrimento que vem da nossa disposição de não trazer a alma da gente para a vida da gente. A gente vive uma vida terrena, que não tem absolutamente nenhuma mágica, nenhum encantamento, nenhum espírito, porque a gente abriu mão desse espírito. O espírito ele está edificado no que é reto, no que é certo, no que é amoroso, no que tem sabedoria, no que é compassivo.
E isso tudo surge dessa reflexão dessa moça que, passando por lá, ela simplesmente, ela tem a opção, como cada um de nós tem, de falar, eu não posso fazer nada, que foi aonde o seu Vicente já consegue transcender e ajuda mesmo ele precisando de ajuda. E aí vem a outra parte, que é aquela atrás, que é o quê? Eu não escolho não ver, eu escolho ver. E quando de fato a alma enxerga, não só esses dois olhos, mas quando a alma vê, quando o espírito, quando a vida espiritual vê as coisas desse mundo, o espírito é compelido a agir. O espírito, ele não consegue desver, como brincam por aí. Aqui, a carne, a gente consegue, porque a gente consegue se enganar. Agora, enganar o espírito é mais difícil. Enganar o espírito exige que a gente feche a porta para esse espírito. E cada um sabe, quem já perdeu a alma, quem já se viu desalmado andando pelos caminhos e teve que fazer um trabalho de resgate interior, sabe que não é algo que a gente quer. E essa moça, na sabedoria natural dela, que ela enxergou com o espírito dela, e ela sabia que ela não podia simplesmente dar as costas para aquilo, porque aquela visão ia persegui-la. Isso que acontece quando os olhos do espírito enxergam. O que o espírito enxerga começa a virar uma perseguição no nosso coração. Quando o espírito enxerga o caminho que a gente deve seguir, aquele caminho começa a perseguir a gente não esquece. O espírito, ele começa a colocar pistas, placas por todas as partes, para que a gente não se esqueça do que viu. Aqui na carne a gente consegue, passou a ouvir, não estava atento. O espírito, quando ele fala, ele demanda essa atenção. E de novo, se a gente nega as coisas do espírito, da alma, esses lugares transcendentes que se abrem e revelados para nós, a gente perde o que é a nossa essência. E aí, outra vez, o sofrimento é nosso, porque a gente caminha vazio, raso. Aquele ser humano que não tem vício, que a gente olha no olho e não vê alma. Que não tem um pulso, que parece que desconectou da vida em volta. E percebem que isso também traz para nós uma reflexão a respeito de livre-arbítrio, porque quando a gente fala do ser humano, fala que a nossa diferença é que a gente tem livre-arbítrio. Quando a gente olha, por exemplo, para a natureza, essa natureza vem a primavera, ela responde, porque a natureza ela já está vivendo a missão dela, o dharma dela. Então, quando vem a primavera, ela sabe que agora é hora de florescer, ela sabe que agora é hora de brotar, ela sabe e ela se rende a isso. E a gente pensa que porque a gente escolhe, a gente é superior. Olha que curioso, olha que paradoxo. Quando na verdade tantas forças existem nessa terra que não lutam contra o Dharma, que fazem o Dharma, fazem o que é certo, fazem o que é reto. Dharma é uma palavra do Oriente que basicamente traduz para tudo que é reto e que sustenta o universo no curso dele, no curso superior, aonde a gente olha para as vidas com dignidade, com honra. Então, olha só, ainda que digam que a gente é superior porque tem livre-arbítrio, na verdade o livre-arbítrio coloca para nós que a gente não se entregou ainda para o que é reto. Então vem a primavera da nossa alma, essas revelações acontecem e a gente não enxerga, não vê, não segue, se nega. E aí a gente diz, esse é o livre-arbítrio meu, ou seja, porque eu não quero, a primavera chegou, mas eu não quero florescer. Então, esse livre-arbítrio é um mau uso, ele se torna o quê? Em vez de liberdade, ele se torna libertinagem, porque o espírito está chamando e o corpo não está respondendo. Essa moça, quando ela vê a mestra Pema ali jogada naquela vala, ela vê com o espírito dela e ela não nega. E ela não sabe por onde começar, ela não pode levantá-la na mão, é noite, ela está sozinha. Ela não sabe o que fazer, mas ela não desiste. E aquela moça, ela tem uma grande lição para cada um de nós. A lição para que a gente possa enxergar de fato e não negar o que a gente viu. E isso é um baita do ensinamento que aquela moça deu para cada um de nós. Então nós fomos até lá e agora temos a situação de precisamos tirar a inocente de lá. E como? Então a gente combina tudo com o prestador de serviço para que ele possa ir com uma carreta. E também funcionários nossos são convidados, quem não está lá naquele dia, ou seja, a gente paga hora extra para que os funcionários estejam, para que a gente possa levantar. E por que precisa de tanta gente? Porque é pesado. E a gente não sabe se está quebrado, a gente não sabe se vai machucar mais tentar tirar ela de lá, a gente não sabe como exatamente fazer. Por causa disso, você não sabe o que está acontecendo ali. E o mestre animal, ele não fala com a palavra, ele fala por gestos. Ele fala quando você encosta nele, ele olha ou não olha. Ou quando ele, por exemplo, as mestras búfalas têm algo muito bonito delas, tem tanta coisa bonita de cada um deles, mas enfim,
Quando elas aceitam a nossa presença, elas eventualmente elas colocam a cabeça para baixo, elas dão as costas. Imagina o seguinte, se a gente está perto de alguém que representa que pode nos atacar ou nos ferir, a gente vira as costas para esse ser? Não, a gente quer olhar, quer sentir, quer ouvir, é um perigo, a qualquer momento é um perigo. Agora, quando a mestra búfala especificamente, ela tem cada mestre animal de um jeito e o ser humano também, como estou colocando agora. Quando representa medo, nós estamos atentos. Quando não representa, então se vira as costas. E a gente precisa aprender desses sinais. E a gente precisa voltar a se comunicar através desses sinais também. E por isso que eu agradeço muito a tecnologia que a gente está aqui usando, inclusive para compartilhar essas histórias. Mas a gente não pode pensar que isso vai substituir o contato humano. Porque aqui eu não consigo sentir o cheiro de vocês e vocês não conseguem sentir o meu cheiro quando as emoções afloram e atravessam os meus poros. E a gente se reduz na nossa capacidade de compreensão porque nós estamos falando através de uma tela. Quando a gente está perto de um mestre animal, a gente entra em contato outra vez com o nosso instinto. E se a gente não está em paz com o nosso instinto, a gente não consegue ler, não consegue saber. E quando a gente entra em contato com um ser que está sofrendo nesse lugar e nesse aspecto, embora ela não possa falar de novo, mas ela sinaliza para nós, toma cuidado como você vai me mexer. Porque dependendo da movimentação que você faça, eu posso sofrer, sentir mais dor, eu posso perder essa chance de resgate. Bom, então isso é só para explicar de por que nós temos tantas pessoas envolvidas no resgate e porque muitas vezes é necessário pagar essa hora extra para que essa outra equipe que estaria de folga no dia esteja lá amparando. Nós levamos Mestra Pema ao Vale da Rainha na sexta-feira. O primeiro contato acontece na quinta-noite. Na sexta-feira ela vai para o Vale da Rainha, ela sai do estresse primeiro, toma água, come desvairadamente, a fome que ela tinha era algo descomunal. Nós não, no momento, é muito comum também que quando essas mestras vacas, elas sejam abandonadas, quando elas são abandonadas, às vezes é comum que elas estejam grávidas. Então a gente não sabia se ela estava comendo por um ou por dois, mas era uma fome, que era também a fome de vida. Ela, desde o primeiro momento, ela mostrou muito interesse em viver, em superar aquela dor, em superar aquela ocorrência. Mas que ocorrência foi essa? Porque outra vez a gente sabe de uma história maior, que é basicamente o que acontece na pecuária de leite, na pecuária de corte, na pecuária, que o fim nunca é a aposentadoria, e sim o abate. Aí a história ela tem várias nuances, várias partes, porque pessoas começam a falar recortes dessa história que a gente de alguma maneira une, como se fosse um quebra-cabeça. E ali o que acontece é que ela tem dificuldade de embarcar no caminhão que a levaria para o abate. Outra vez, a gente está falando de uma mestra vaca. Então, quem tem a ilusão que a mestra vaca não vá para o abate, que é tudo bem tomar leite, comer queijo, aqui essa ilusão já rasga, já cai por terra. E se você pensa que não, mas eu conheço um senhor que ele tem a mestra vaca e ali ele cuida dela, e a esposa dele ou ela cuida, quem quer que seja, sempre lembra que os filhos daquela mestra vaca foram abatidos, foram vendidos. Então a gente não tem leite e queijo seguro em nenhuma parte. Bom, o ponto é que ela embarcava para o abatedouro e ela estava um pouco mais lenta, mais devagar, ela foi forçada, foi aos gritos. Eu não sei se vocês conhecem esses pormenores, mas, por exemplo, se um mestre animal chega em um abatedouro caído, ele já não efetiva, o abatedouro não efetiva a compra daquele ser, porque conota que ele está doente, tem algum problema ali. Então, o que o pessoal do caminhão tem? Um tipo de uma arma, eu vou colocar, mas é uma ferramenta, imagina chamar isso de ferramenta, que dá choque. E no choque, mesmo com dor, eles se levantam, para que eles possam ir rastejando para lá. Então, se eles são capazes de fazer isso, é capaz também de fazer isso embarcando. E muitas vezes no embarque, machucados acontecem, ferimentos acontecem com outros seres, inclusive seres humanos e inclusive outras espécies de mestres animais, como mestres cavalos, que são comumente usados para arrebanhar bovinos e colocá-los dentro do caminhão. A gente tem na nossa guarda o mestre Platão, e ele passa por uma chifrada em um desses momentos, porque o mestre boi não queria ir de jeito nenhum para baixo, não queria de forma alguma sair daquela, enfim. E ele se machuca outro ser, ele vara
o mestre Platão no estômago com chifre. O mestre Platão passa bem, precisou passar de cirurgia, também é um dos resgates que a gente já fez. Bom, a mestra Pema, então, nessa luta de ir mais devagar, de já estar indisposta, de quem sabe estar grávida, de que não vai no passo que eles querem. E eles começam a bater em mestra Pema, até que por fim ela cai. Só que quando ela cai, ela atrasa a fila. E para que aquela fila ande, ela precisa sair de lá. Então o que acontece? Tinha um mangueiro próximo, que é aquele lugar cheio de paus, que basicamente faz um caminho que termina num embarcador para subir no caminhão. E eles abrem a última tábua, empurram ela por baixo, ela cai ali, consegue rastejar, cair na vala e lá ela fica. Porque basicamente, ou seja, quando ela levantar, a gente vê na próxima remessa o que a gente faz com ela. Qualquer tipo de pensamento, ou seja, vale mais embarcar todos os outros do que prestar atenção nessa. Essa que provavelmente deu pelo menos 5 bebês para esses seres, que nesses 5 anos serviu involuntariamente para que seres humanos tomassem leite e comessem queijo, para que esses seres, quando necessitam de algum tipo de ajuda, serem tratados dessa forma, em cima de todo o sofrimento, de toda a exploração, e abandonados à revelia, à própria sorte. As chuvas intensas, como comentei no começo, fazem com que o lugar que ela se posiciona na vala traga toda a lama, toda a água, então ela está coberta, ela realmente, ou seja, era triste ver toda aquela lama, e uma lama grudada, a gente tentava tirar, não conseguia, o Vitor com um canivete tentava raspar para tirar, e era aflitivo, que absolutamente, ou seja, não conseguia sair. Daí, por fim, a gente decide fazer o banho seco depois, e durou alguns dias para que a gente conseguisse tirar toda a lama. Ela, então, no Vale da Rainha, já começa a comer de forma desvairada, como eu falei, e ali também, naquele momento, a gente tem a instalação da talha elétrica, que a gente muito agradece, todas as formas de doação que vocês fazem para que a missão se sustente. Lembrando que no período das chuvas nós suspendemos as atividades do Centro Educacional Nova Terra e também suspendemos por causa de Cunha. E nesse momento eu estou em São Paulo por questões familiares. Quem me segue no perfil pessoal acompanha com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo. Então todas essas condições juntas, ou seja, Cunha, um chamado da família humana e ao mesmo tempo as chuvas, fizeram com que a gente diminuísse as vivências e os programas. Por que eu estou colocando isso? Porque faz parte do nosso propósito educar também, conscientizar. A gente, simplesmente falando da vítima, a gente não muda o agressor. E a gente precisa, essas são palavras da minha professora, a gente precisa alcançar o agressor. E o primeiro alcance que a gente tem do agressor é no nosso coração. É acolher o agressor. Acolher o agressor não significa acolher o que o agressor faz, mas é aproximar o agressor para uma possível conscientização. Então, o primeiro passo da mudança do agressor é a gente abrir o nosso coração para ele. Porque simplesmente resgatando, a gente não vai mudar o mundo. Então, quando vocês colaboram, eu agradeço, não simplesmente agradeço em nome de toda a equipe, o Vitor agradece na minha voz também, não simplesmente agradeço pelo resgate que foi feito ali de um ser, e sim por uma missão que visa também resgatar o ser humano da inconsciência. Só que a gente não faz isso pelo outro, a gente faz com o outro, a gente precisa incessantemente ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de troca, para que a gente consiga conscientizar, até porque as informações, o conhecimento realmente do que acontece de opressão, ele precisa ter um chamado interno muito forte, porque o que o mundo vende é uma propaganda de margarina, que todo mundo é muito bem obrigado e tá todo mundo muito bem, a gente esquece da luta de classes, a gente esquece do preconceito, a gente esquece de mestre animal, a gente esquece da natureza. Então, para que a gente possa conhecer tudo isso, a gente precisa de um chamado interno e aí de gente em volta da gente disposto a ajudar, a segurar na nossa mão, enquanto a gente faz a nossa travessia interior para sair melhor do outro lado, encarando tudo isso que foi muitas vezes colocado embaixo de um tapete, porque o objetivo primeiro não era salvar a mestra Vaca ou que o mestre Bezerro crescesse, no exemplo que a gente está dando aqui, crescesse com dignidade, mas sim vender um produto. E quando a gente pensa nos outros sistemas de opressão, a gente vê isso também, que os seres foram invisibilizados por um resultado que beneficiava só alguns. E esse é o mundo que a gente precisa mudar, um mundo que beneficia só alguns de nós. Cada vez que a gente se pegar fazendo alguma coisa que não é bom para cada um dos envolvidos, a gente precisa se questionar se vale a pena a gente continuar fazendo aquilo.
Porque de verdade, até quando a gente vai justificar as nossas ações de porque eu tenho algum tipo de gratificação pessoal, aquilo é válido? E na hora que outros seres sofrem ou são explorados, e aqui eu trago também a luta de classes, aí tudo bem eles sofrerem porque eu estou sendo beneficiada? Até quando esse tipo de pensamento vai imperar, ainda mais numa sociedade que se autoflagela? Não é simplesmente o que eu faço para o outro, mas é o que aquilo, como nós somos interdependentes, faz por mim também. E ao mesmo tempo, imaginar que eu não quero fazer bem para o outro porque eu quero bem para mim. Eu quero fazer o bem para o outro porque é certo. Porque se eu começo a fazer o bem para o outro porque eu quero receber o bem, eu estou sendo egoísta também. Então, usar da lei do karma para fazer o bem, usar da lei de causa e efeito para fazer o bem, isso é simplesmente, mais uma vez, a gente protagonizando egoísmo. E eu quero saber aqui, quando é que a gente vai começar a fazer alguma coisa porque é certo? Quando é que a gente vai começar a fazer alguma coisa porque a gente de fato se preocupa com o outro, independente da gente receber alguma coisa, independente da gente ter benefício? Quando é que a gente vai fazer algumas coisas às custas da nossa própria liberdade ou libertinagem, às custas disso, e falar, não, mas eu vou me deter aqui porque o outro vai se beneficiar e eu não posso fazer alguma coisa que o outro não se beneficie. E imaginar que quando a gente não se beneficia nesse sentido, esse benefício na verdade é um mimo. A gente não pode crescer como adulto mimado. A gente não pode ser uma criança espiritual mimada. Que não, porque gosta muito do leite, então quer leite o tempo inteiro. Porque gosta do queijo, não consegue desapegar do queijo. Isso é uma criança espiritual mimada, não importa a idade que a gente tenha na matéria. E aí, usando o exemplo do livre-arbítrio, a gente não pode contar o crescimento de um homem, o crescimento de uma mulher, o crescimento de um ser humano pelo tempo que ele vive. A gente precisa contar o nosso tempo pela maturidade que a gente alcança. E, infelizmente, a única coisa que a gente tem feito, a maior parte de nós, é só envelhecer. A gente envelhece em vidas vazias. Vidas que não cuidam do outro, vidas que não conhecem retidão, vidas que não lutam contra o pior aspecto de nós mesmos. Até quando? Então, a mestra Pema chega, então agradeço aqui outra vez todas as formas de colaboração. O tratamento primeiro dela nessa semana alcançou mais de R$6.000. A gente tem uma lista de transmissão, quem quiser participar, é a Dani que cuida desse canal, o WhatsApp tá na bio, e ali a gente passou todos os detalhes de todo esse tratamento. Nessa primeira semana, mais de R$6.000. Isso contando com exames. Porque não adianta simplesmente a gente resgatar e imaginar o que está acontecendo. A gente precisa de exames, a gente precisa olhar, a gente precisa de fato saber que tipo de remédio vai ali. Então isso tudo aconteceu na primeira semana, foi passado. Quem quiser participar é só entrar em contato, e onde já se viu, mestra, o Roberto aqui manifestando em letras maiúsculas alguma coisa. Muito agradecida por você manifestar aqui toda essa sua ênfase. É muito bonito ver alguém se colocando em liberdade. E aí, nesse pronunciamento da liberdade, poder aceitar a liberdade do outro. Então, enfim, isso tudo, quem quiser participar da lista de transmissão, só entrar em contato com a Dani nesse WhatsApp, que consegue, então, receber detalhes. Isso foi na primeira semana. E agora o que a gente faz? Ela tá se levantando, ela tá se alimentando. E eu hoje, olhando para trás, vejo que isso também foi parte dela. A parte dela é de mostrar a gratidão dela. A gratidão pelos esforços despendidos. Porque quando um resgate acontece, ele também não acontece apenas no momento onde aquele mestre animal desembarca. Ele acontece nas noites. Eu estou em São Paulo agora, o Vitor passou noites com ela, debruçado sobre o corpo dela, acarinhando, tratando, alimentando, medicando. E ela mostrava gratidão, que é algo que a gente também precisa aprender. A gratidão que a gente conhece são só aqueles seres que muitas vezes a gente agradece por educação. A gente agradece com esse senso raso que a sociedade colocou para nós. A gente não agradece com o coração. E o mestre animal agradece com o coração. Isso que a gente precisa aprender a fazer. Agradecer com o coração. E quando o coração toma conta, a gente encontra forças onde a gente nem imaginava que tinha.
a gente se levanta de lugares dentro de nós onde a gente estava abandonado. Porque existe um chamado muito grande para que a gente atenda ao outro, para que a gente dê ao outro, retribua, mesmo que a gente nunca consiga fechar a conta. Isso também pode acontecer quando a gente retribui um pai ou uma mãe. Isso também acontece. A gente tenta zerar uma conta que nunca vai conseguir ser zerada. Dependendo do que a gente recebe, e principalmente quando esse receber tem a ver com vida, a gente não consegue receber para retribuir a altura. A gente consegue só ter um gesto de uma retribuição. E o gesto dela, esse levantar-se, esse lutar, era o agradecimento dela. O agradecimento pelo quê? Por ser vista. Porque outra vez na pecuária, esses seres não são vistos. Esses seres são simplesmente usados, explorados. Esses seres são desprovidos de qualquer tipo de liberdade para que eles possam servir interesses próprios que visam gratificação pessoal. Apenas isso. Nada além disso. É apenas um olhar pequeno para que o outro ser sirva a si próprio. Quando na verdade a gente pode viver a nossa vida para perceber que quando algo de fato importante acontece, é quando a gente aprende a servir os outros. E não quando a gente quer o mundo todo servindo a gente. Não quando a gente quer simplesmente ter uma falsa ideia de importância. Porque somos mais gratificados a nível pessoal. E isso é difícil vencer, porque toda a nossa sociedade, desde quando a gente é criança, a gente já começa concorrendo. Porque a gente precisa ser o primeiro na prova. Porque se a gente quiser passar no vestibular, e aqui estou falando de privilégios, porque só pensar no vestibular é um privilégio. Quantas pessoas no nosso país sequer conseguem terminar o ensino médio? E é sempre uma concorrência. É sempre ser melhor que o outro. Nunca é algo que o outro também possa ganhar. E quanto mais seres, se a gente ganha de mais e mais seres, é porque a gente ainda é muito melhor. Então, quanto mais seres nós tivermos derrotado, melhores somos. Que ideia de sociedade. E não à toa que sociedade terrível vivemos. Uma sociedade, de novo, onde a gente mede o nosso sucesso pela quantidade de seres que derrotamos. E aí, óbvio, como é que a gente consegue olhar para o que está acontecendo para o mestre animal hoje no planeta, na pecuária, especialmente, que é o tópico da live, olhar para isso e pensar, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu desde quando a gente foi criado. Isso aconteceu nos pilares da nossa sociedade, aonde a gente, de novo, cada vez que a gente derrota mais seres, a gente tem mais sucesso. E se a gente conseguisse inverter isso? Que o nosso sucesso fosse quantos seres a gente conseguisse elevar. Eu gosto de um pensamento que diz: você não pode competir comigo, porque eu quero que você vença. Isso não é bonito? Então não tem como competir. Eu quero que você vença. Eu acho isso tão bonito. E eu aqui coloco de novo, a gente precisa questionar as bases e os pilares que a nossa sociedade tem se mantido. Enquanto a gente não se concentrar em olhar para esses pilares, não focar nos pilares, a gente vai simplesmente achar que o resgate vai funcionar. E aí, esse resgate, ele vai funcionar para aquele ser. Mestra Pema, sem dúvida, funciona para ela o resgate. Agora, funciona para as demais que estão agora sendo chutadas de caminhões, para as demais que agora estão sendo inseminadas artificialmente. Funciona para as demais que estão chorando os filhos que nunca abraçaram. Funciona para as demais que tiveram tantos bebês quanto decepções. Funciona para as demais sangrando agora nas ordenhas. Funciona para as demais apenas quando a conscientização acontece.
funciona para as demais apenas quando a gente, olhando e sabendo de tudo isso, quando a gente muda. Quando a gente abre, que seja uma fresta no nosso coração, uma pequena, dizendo, eu vou querer saber um pouco mais disso. Não é possível que a Patrícia seja tão alienada e esteja falando tudo isso da cabeça dela. Eu vou procurar documentário. Eu vou procurar alguma coisa no YouTube. Eu acho que conheci alguém que é vegano por aí. Eu vou perguntar para essa pessoa se ela pode me explicar disso. Porque não é possível que a Patrícia esteja se manifestando publicamente para colocar uma alienação da cabeça dela com tanta ênfase. Então eu queria pedir para vocês que não conhecem essas histórias para tentar abrir a mente, a cabeça, tentar olhar. Me dá o benefício da dúvida. Me dá o benefício de olhar para isso tudo e dizer assim, será que ela está certa falando disso? Será que tem algum fundamento essa maluquice que ela está dizendo, que os mestras-vacas são exploradas no leite? Imagina, eu pratico yoga, o primeiro mandamento, preceito da yoga é a ahimsa, a não violência. A Patrícia se alienou. Me dá o benefício da dúvida, por amor. Só isso eu te peço. E isso vai fazer bem para você, assim como nas nossas conversas eu também vou te dar o benefício da dúvida para que eu também possa seguir estudando, para que eu também possa seguir investigando, para que a gente possa seguir nos choques que acontecem quando a gente se encontra, crescendo. Se a gente simplesmente fecha as nossas costas, porque dá as nossas costas, fecha o nosso olhar, porque a gente nunca ouviu, é como uma criança, de novo, eu falei que a gente é criança espiritual, como uma criança que diz, ela recebe o brócolis na frente dela, fala, não gosto. Daí a mãe pergunta, mas você já comeu? Não. E é assim que a gente faz. A gente não comeu o brócolis e a gente fala que não quer para o universo. E o universo está tentando colocar para a gente mais informações e mais ferramentas para o nosso crescimento e mais formas para que a gente olhe para a vida de uma maneira mais ampla. Geralmente essa maneira mais ampla é olhar para além do prisma do nosso egoísmo. A gente precisa outra vez questionar o nosso egoísmo. A gente não pode normalizar o nosso sucesso às custas da derrota dos outros. E isso aqui eu envolvo também a luta de classes. Já que quando a gente fala da riqueza, quando a gente fala de sistemas na nossa sociedade que estão montados, a gente precisa desmontar isso através do altruísmo e da empatia. A gente não pode aceitar que o nosso sucesso seja medido pela derrota dos demais. A gente não pode aceitar, e a gente pode agora, nesse tipo de pensamento, olhar para como a gente está criando as nossas crianças. Porque a gente preza por elas quando elas ganham dos outros, mas a gente não preza por elas e nem louva nenhuma delas quando elas vencem a si mesmas. A gente diz que a luta é externa, quando essa luta é interna. E a gente vive numa sociedade que, por causa da nossa inconsciência, reverbera todas essas falsas noções. Que o sucesso, portanto, é a gente derrotar os outros. E aí, como é que a gente aceita fazer tudo isso com o mestre animal? Porque já está incutido na nossa consciência ou na nossa falta de inconsciência que tudo bem derrotar os outros. Que tudo bem a gente fazer dos outros nada. Porque esse é o nosso sucesso. E aí quando a gente chega para as crianças, a gente faz elas competirem. E quando elas ganham, a gente diz que aí elas são incríveis. E a gente não fala nada para elas da luta interior. Da luta para ser bom, da luta para continuar acreditando. Da luta de eventualmente ter revelado um caminho no próprio coração e ter a coragem de seguir esse caminho. Ainda que seja na contramão de uma massa inconsciente. A gente não fala para as nossas crianças que elas vão envelhecer assim como nós. A gente não fala para as crianças da morte. Mas a gente deixa normalizado matar. Cada vez que a gente assiste todos esses programas relatando homicídios diversos, como se eles fossem comuns. Como se eles fossem normais. Se a gente não começar a questionar tudo isso, vai ser muito difícil que a gente veja uma sociedade mudada. A gente precisa começar em nós e entender que não é simplesmente algo de parar de comer carne ou parar de comer o queijo, parar de tomar o leite. É algo que envolve o solo,
é algo que envolve a saúde, é algo que se edifica na retidão, é algo que está acontecendo do tamanho que está acontecendo, porque nós temos pilares falsos sustentando uma sociedade frágil, vulnerável. E não porque a arma do inimigo é forte, mas porque não existe proteção dentro de nós contra o pior de nós. Por isso. Mestra Pema, então, com essa gratidão, com essa luta, come, se levanta, até que no começo da semana começa a mudar um pouco o comportamento de novo. Quinta-feira foi o primeiro contato. Na segunda ela já muda um pouco o comportamento. Na terça-feira ela já bem diferente, o Vitor comenta comigo. Na terça eu já estava aqui em São Paulo em função dessa questão familiar. Já muda o comportamento, já não fica tanto tempo em pé. Ainda muito grata, muito amorosa. Na quarta o mesmo acontece, já fica menos tempo ainda em pé. E aí começa um processo de dor. Um processo de dor onde a gente, mesmo com exames, não consegue entender exatamente aonde está essa dor. E ao mesmo tempo tem a clareza de saber que essa dor não é simplesmente uma perna que pode doer, mas às vezes é uma história que dói. É a gente querer viver e não poder. É a gente ter encontrado o amor e não poder viver esse amor. É a gente ver que o passado roubou o nosso futuro. Às vezes a dor não é física. Às vezes é essa dor de alma. O fato é que mesmo assim ela tentava lutar, mas o corpo dela a vencia. O corpo dela foi vencendo aos poucos, dia após dia. O corpo, vírgula, as sequelas, as marretadas, a negligência, o abandono, foi vencendo cada um dos dias. O leite no copo foi vencendo cada um dos dias. O queijo no prato foi vencendo cada um dos dias. A carne foi vencendo cada um dos dias. E ela começa a sofrer, ela começa a querer levantar e não conseguir. E mesmo assim, ela mantém dignidade. Ela mantém a gratidão. Ela mantém uma relativa serenidade de quem encontrou o amor. De quem sabe dos privilégios que tem em um mundo onde todos eles são invisíveis. Ela mantém a gratidão de poder ter sido vista, cuidada, amada. Quando ela sabe que quantos dos dela não tiveram nada disso, não tem nada disso, não enxergam nada disso e nem tem esperança de nada disso. De quinta para sexta-feira, a gente comemorava aqui nessa questão familiar que vivemos, a alta desse ente querido que é meu pai, a volta para casa. E na sexta-feira, ele efetivamente chega em casa. Na sexta-feira, Vitor, no Vale da Rainha, acrescenta alguns tratamentos alternativos, tentando que ela reanimasse. E na noite de sexta para sábado, ao mesmo tempo que aqui existia uma crise respiratória e que se lutava aqui de uma forma, se lutava no Vale da Rainha de outra forma. E a mestra Pema começa a gritar no meio da madrugada. E quando ela grita, Vitor se levanta, vai até lá, fica com ela, até o momento que, por fim, ela faz a passagem. Fez a passagem acompanhada, fez a passagem vista, fez a passagem amada. Mas ainda assim não apaga dos nossos corações que poderia ter vivido.
muito antes do resgate. E depois dele, se a gente pudesse ser um pouco melhor do que a gente tem sido, se a gente pudesse ser mais humano, ou se, quem sabe, se a humanidade que a gente encontrou dentro de nós, o auge dela for essa que a gente manifesta, de repente a gente podia ser um pouco mais animal, um pouco mais mestre animal. E aí, quem sabe, outros seres tivessem chance, além de nós. Porque talvez cada vez que a gente mata, normaliza o matar, cada vez que a gente derrota outros seres, ou põe a intenção de derrotar outros seres, talvez a gente também vá se perdendo. Talvez a nossa alma, o nosso espírito, talvez esse também vá se perdendo. E talvez o outro só manifeste a morte no corpo físico e se liberte espiritualmente para navegar em lugares onde a gente não possa mais machucá-los nem feri-los. Mas talvez essa morte, para nós, signifique a pior morte, que é a morte da alma. E deixa a gente caminhando por cima dessa terra com a falsa ideia de ter sucesso, tendo derrotado seres e educado equivocadamente crianças para serem tão zumbis quanto nós. E assim, se gabando da vida, a gente simplesmente corre para o abismo da morte do espírito, aonde vazios, envergonhados, culpados, vivemos uma vida sem alma, rasa, triste, que ignora os fatos e que justifica o sofrimento do outro na gratificação pessoal, tornando normal a dor do irmão, seja ele quem for. Mestra Pema conta essa história, não a dela, conta a nossa, do tipo de ser que nós temos nos tornado. É irrelevante dizer que tudo isso nos devasta. É devastador prometer algo e não cumprir. É devastador olhar nos olhos deles e dizer que tudo vai ficar bem e não conseguir entregar. É devastador falar que agora eles podem ficar tranquilos e essa vida nunca acontecer. É devastador. Mas é ainda mais devastador se negar a luta. Então a gente vai continuar dizendo para eles que sim, vai ficar tudo bem, que sim, eles serão salvos, que sim, eles vão alcançar uma vida tranquila. Nós continuaremos. E hoje eu gostaria de saber se a gente pode contar com vocês para falar isso para eles. Contar com a tua mudança, contar com a tua reflexão, com a tua consciência, para falar para eles que um dia nós, seres humanos, seremos resgatados do pior de nós. E até lá, enquanto a gente se nega, até lá, enquanto a gente se ilude, até lá, enquanto a gente desiste, esses seres gritam, choram, imploram o nosso despertar. E se a gente conseguir entender as mensagens deles, todo esse sofrimento, essa dor e essa morte vão ter servido para algo. E talvez, do ponto onde eles se encontram agora, distantes de nós fisicamente, talvez eles olhem para a vida deles com significado. Mas se Mestra Pema, no mergulho ao infinito, nesse abismo do desconhecido, olhar para nós e perceber que a gente não aprendeu nada, que a gente não foi motivado a mudar um único comportamento, que a gente não enxergou
nada além do nosso egoísmo, talvez ela olhe para a vida dela e veja essa mesma vida rasa, por não ter alcançado nada maior que ela. Eu gostaria que a gente oferecesse para a Mestra Pema, já que a gente não pôde oferecer a vida na Terra, uma vida no mistério, em paz. Que ela saiba que ela mudou vidas, que ela inspirou mudança. E que outros dela, embora ela não tenha tido chance, outros dela tiveram chance. Porque você, porque eu, porque nós resgatamos um pouco mais de humanidade em nós, através do que conhecemos dela. Se você pensar em desistir porque isso é forte demais para você, porque te faz sofrer, porque te causa dor, você apenas cultiva o teu egoísmo. E o egoísmo não vai mudar a situação. Então eu peço para você ser forte. Peço para você se enfrentar. Eu peço para você suportar o teu desconforto e viver uma vida que alcance outros. Para que as mortes, para que o sofrimento, para que as lágrimas possam ser professoras para nós e não seres invisíveis que tentaram resgatar a gente e que, porque a gente não escutou o chamado da primavera do nosso espírito, a gente se negou a florescer. Muita gratidão por aceitar essas reflexões. Eu aqui termino com um mantra, pedindo para que todos os seres que nesse momento aqui na Terra, porque a Mestra Pema se libertou, que nessa Terra enfrentam qualquer tipo de sofrimento, que possam se sentir, ainda que na brisa do soprar do vento, um alento. Os seres que agora estão na fila do abate, seres que estão agora com fome, com frio ou com excessivo calor, em necessidade, em vulnerabilidade de qualquer espécie, que possam, através das vibrações dos nossos pensamentos e do exemplo das nossas ações, sentirem um pouco de esperança.